Então, nós vamos continuar aí os nossos estudos do livro O Céu e o Inferno. Vocês estão lembrando que nós estamos na segunda parte do Céu e Inferno, capítulo 1, nós estamos falando do passamento, ou seja, da morte do corpo e da desencarnação, a diferença entre essas duas ocorrências. A morte do corpo sendo, então, um fenômeno, né? Uma coisa que acontece dia e hora definida, e a desencarnação, que é um processo, cujo tempo ele é indeterminado, depende de cada pessoa, depende do gênero de morte. Lembra que nós vimos tudo isso? E hoje, então, nós estaremos vendo justamente qual a influência no tempo da desencarnação. Oi, Ivone, fala. Ô, Márcia, desculpa te interromper logo no início. Pode Só me tira uma dúvida, que eu vou ficar bem caladinha. A Kira passou por um processo de desencarnação? Desencarnamento? Não, eu acho que os animais não. Os animais é imediato, sabe? Morre o corpo e logo em seguida já ocorre o desligamento, porque eles não têm a vida moral, né? Como nós temos. Uhum. Eles não têm a vida moral como nós temos. Entendeu a diferença? Então, eles não vão. Agora, quando eles são amados numa casa, eles ficam na casa. O Chico Xavier fala isso para nós, e tem muitas pessoas que estudam a vida dos animais depois da morte do corpinho deles, sabe? Existem mesmo espíritos, fazem palestra, tudo sobre isso. E isso é uma coisa, eles permanecem ali naquele ambiente porque eles são amados, né? Aqueles que vivem na rua, morrem na rua, eles são cuidados por espíritos. Nós não temos, ideia, né, disso, que existem espíritos responsáveis por tantas coisas, gente. Sabia que tem espírito que é responsável pela rua que a gente mora? Espírito é responsável pelos animais que estão abandonados, pelos que não estão. E então, eles encaminham os animais, assim, às vezes, para alguma pessoa, que eles veem que aquela pessoa pode, de repente, querer adotar aquele animal, sabe? São almas que amam os animais, então, e são espíritos nobres, espíritos bons, né, bondosos. Aliás, quando meu corpo morrer, né, e eu desencarnar, eu acho que eu vou querer ficar cuidando também de alguns animais. Enfim, né? Então, nós vamos falar, deixa eu abrir uma janela, dessa morte, da desencarnação, né? O que às vezes eu falo é a palavra desencarne. É isso que eu não gosto dessa palavra, porque ela não representa o processo desencarnatório, sabe? Mas eu falo isso meio solitariamente, porque o desencarne, quando você fala assim, fulano desencarnou, você está falando que fulano morreu, o corpo dele morreu, né? É isso que você está falando, mas quando você fala fulano desencarnou, quando nós desencarnamos, significa que nós já rompemos todos os vínculos com a matéria. E isso não acontece na hora da morte do corpo, sabe? Então, a palavra desencarne, ela tira a ideia do processo,
Por isso que eu prefiro desencarnação. A desencarnação. Mas falar, fulano desencarnou, não está errado. Só que a pessoa está falando que a pessoa morreu, que ela faleceu, o corpo dela morreu. É isso que ela está falando. Ah, a Márcia desencarnou hoje às 16 horas, supondo, né? Mas eu não desencarnei às 16 horas. Eu morri. Entende? Porque se nós não prestarmos atenção nos conceitos, nós vamos perdendo também a noção do que aquilo significa, né? Por isso, inclusive, que Allan Kardec, no livro, no início, lá na introdução do Livro dos Espíritos, ele fala o que significa alma para o Espiritismo, né? Por que ele não chamou o Espiritismo de espiritualismo e criou uma palavra nova chamada Espiritismo, e espírita e espiritista, que são palavras novas. Ele fala como o Espiritismo entende que é alma, que você pode falar assim, a alma da música. Alma é uma palavra usada para muitas ideias. Dentro da doutrina espírita, quando nós falamos alma, nós estamos falando do espírito encarnado num corpo de carne. Entenderam? Isso que é alma. O espírito encarnado é alma. Entenderam? Então, não é como outras religiões entendem que seja a alma, né? Então, essa questão de conceito é uma coisa importante, sabe? Então, é isso, né? Mas não adianta, todos falam ou desencarne, se pelo menos falasse a desencarnação, era melhor, né? Mas vamos lá, então, o que os espíritos nos disseram aqui, que nós já estudamos, não é? Que a afinidade, né, entre o corpo e o perispírito, porque o que ocorre, né? O perispírito, ele é um corpo, né? Nós temos um corpo de carne, nós temos um outro corpo que é de uma matéria sutil, que parece um corpo de carne, e nós temos o espírito, que é o princípio inteligente, que é a nossa essência, né? É o ser. Onde que fica o espírito, né? Nós temos que pensar isso. Onde que o nós, princípio inteligente, nos localizamos nesse corpo? Não é? Uma coisa que nós não paramos para pensar. Nós nos localizamos onde? Essa inteligência que somos nós, que comanda tudo, essa consciência. Vocês sabiam que nem sempre o espírito está no corpo? Sabiam disso? Que a maior parte do tempo nós estamos fora? Porque nós só estamos, acreditem, no corpo quando nós estamos conscientes. Sabia, por exemplo, quem aqui usa óculos e já botou o óculos num lugar e não sabe onde que está o óculos? Eu toda hora faço isso. Sempre. Sempre. Nessa Acho que hora... todo mundo, né? Todo mundo. Gente, vocês acreditam que um dia, deixa eu contar uma história assim horrível, vocês acreditam que um dia recebi uma notícia de uma pessoa que tinha sofrido um acidente na BR, que não estava muito bem, ia chegar no hospital, o estado era gravíssimo. Eu falei, nossa, eu vou tomar um banho rápido. Só que eu vou tomar um banho rápido, vou pegar um mototáxi e vou rápido para o hospital, que eu preciso vê-la. Me deu uma sede. Gente, eu abri a geladeira, peguei, eu tenho umas garrafinhas de água,
pequenas que eu encho e tomo, se sobrar, eu ponho na pia para lavar depois e colocar. Gente, eu tirei o meu óculos, coloquei dentro da geladeira. Gente, vocês podem rir que vai me alegrar. Eu tomei banho, vesti roupa e comecei a procurar esse óculos, e procurar esse óculos, e procurar esse óculos, e eu não achei. Chamei o rapaz, peguei o mototáxi e fui no hospital sem óculos. Aí todo mundo, vai, cadê seu óculos? Vai, cadê seu óculos? Então, eu não sei, perdi. Quando eu cheguei em casa, eu estava muito sede, lavei as mãos, fui tomar água, o óculos lá. Gente, eu vou falar uma coisa, eu falei, só falta eu colocar uma roupa para higiênica dentro do óculos, da geladeira, porque não faltou mais nada, não. Gente, eu perdi meu óculos dentro da minha casa, estava dentro da geladeira. Mas isso acontece sim, a gente sai do ar. Menina, eu fiquei tão nervosa. Esse tipo de coisa. A gente sai do ar. Eu, por exemplo, eu tá vendo esse óculos aqui, ó. Esse óculos eu deixo aqui em cima da minha mesa, dentro disso aqui. Na hora que eu ponho, eu falo para mim, eu coloquei o óculos ali, para eu fazer com consciência. Aí eu tenho outro aqui, ó. Esse aqui é para ficar lá no meu quarto. Só que eu já errei, eu já trouxe para cá, entenderam? Porque assim, não adianta. Então, eu tenho outro que está dentro da minha bolsa. O que isso significa? Isso significa que é fartura. Porque 3 horas. Eu também queria, assim, para mim nunca perder. Mas é que os meus óculos, eles são óculos que não são caros, porque eles são só para enxergar de perto, sabe? Porque de longe eu enxergo muito bem, não tem problema nenhum. Eu tenho aquele problema da idade, né? Então, aí eu mando fazer, às vezes eu compro esses óculos que é baratinho, que é de grau já pronto, 2 graus, 2 graus e meio. Então, mas o que eu estou querendo dizer, né? Que nós só estamos no corpo, o espírito só está no corpo quando quando nós fazemos memória, quando nós estamos conscientes. Mas a maior parte do tempo nós estamos inconscientes do que estamos fazendo, ou estamos fazendo as coisas num cérebro que nós chamamos, que é um cérebro mecânico, sabe? Fazendo as coisas mecanicamente. E por isso não fazemos memória. E o que acontece? Quanto mais a idade vai chegando, porque isso significa um deslocamento, né, um desdobramento do perispírito e da consciência do corpo, entendeu? Tá fazendo outra coisa, tá, enfim, não tá com consciência. Aí o corpo começa a andar meio que sozinho, certo? Então, existe até um gráfico interessante, né? Interação, espírito, espírito, corpo e perispírito, né? Quando que o espírito está no corpo, quando que não está. E quando nós vamos tendo uma idade, vai ficando mais espaçado ainda. Por isso que o idoso, nós, né, ele chega, para na sala, aí tem comportamentos assim, desconectado, as pessoas não entendem, é porque o espírito está mais para lá do que para cá. E aí, o cérebro, ele age mecanicamente. A pessoa chega, pergunta, ele responde alguma coisa, sem conexão, porque ele não está conectado ali, entendeu? Mas ele não está caduco. Aí você, a vovô está caduca, a mamãe está caduca, fala as coisas, entenderam? É por isso, é uma questão dessa relação espírito e corpo, sabe? Espírito, perispírito, corpo. E aí, é isso que nós vamos ver agora, né? Então, quanto menos memória fazemos do nosso dia, mais significa que que o corpo esteve meio sozinho lá, sabe?
Ou quando estamos também concentrados, também acontece, em alguma coisa, em algum assunto. Estamos lendo um livro, estamos concentrados ali naquela história. Então, nós estamos ali, naquele mundo. Alguém chega e fala conosco, nós podemos responder, mas essa resposta não é consciente, não é a resposta do espírito. É de um outro cérebro, que nós vamos chamar mecânico, né? Então, nós temos que ter cuidado com tudo aquilo que fazemos no mecânico, sabia? Às vezes nós aprendemos tanto a fazer alguma coisa, a pessoa aprende a cozinhar, fazer um arroz e tal, e ela faz aquilo tanto tempo do mesmo jeito que ela faz mecanicamente. E quando ela volta, ela não lembra se ela colocou a água ou não colocou a água, entendeu? O que ela fez. Vocês entenderam? Acontece isso, né? A pessoa está passando roupa, tal, depois ela não lembra se ela tirou da tomada o ferro. Vocês já viram na internet esses videozinhos da pessoa que vai e depois ela ainda filma que ela realmente tirou, porque com medo, né? De depois, meu Deus, mas eu tirei. Meu Deus, mas eu fechei o portão. É porque a nossa alma, ela estava em outra dimensão, pensando em outras coisas, concentrada em outros quefazeres, meditando às vezes, toda feliz lá. E aqui as coisas foram acontecendo. Então, com os idosos, isso acontece muito, né? Muito. Então, vamos lá. E nós aqui todos somos idosos, né? A verdade é essa. Tratando-se de morte natural, tá? Morreu. Resultante da extinção das forças vitais por velhice ou doença, lembra que eu falei do fluido vital? O que é o fluido vital, né? Essa força vital? É o combustível que nós temos quando nascemos, quando ocorre, quando reencarnamos, vamos dizer assim, né? Porque o nascimento ele também é um fenômeno, ele acontece em dia e hora. Mas o processo reencarnatório ele envolve tudo isso, né? Quantidade de fluido vital, que isso tem a ver com o tempo que você vai viver no planeta, né? Então, e aí, pode ser por velhice ou por doença. A doença, o que a doença faz? O que uma doença faz conosco? A doença, ela gasta energia. Nós gastamos muita energia para ficar doente. Entenderam? É interessante, né? É muita energia que gastamos para ficarmos doentes. Não é fácil ficar doente. O fluido vital não deixa nós ficarmos doentes. Mas, às vezes, nós forçamos tanto, sabe? Tanto que nós adoecemos, porque nós desviamos as nossas forças vitais para atividades que estão fora das nossas tarefas, que estão fora da nossa missão. E quando nós ficamos fora, nós começamos a gastar uma energia que vai nos levar para a doença. E aí, depois que adoece, você vai gastar um monte de energia para se curar, né? E, às vezes, você não tem mais fluido vital, porque você já gastou com tanta coisa, fluido vital à toa, gastou à toa, que aí vem uma doença, às vezes tem uma doença simples e você morre, entendeu? Morre de uma doença que você nem ia morrer dela, mas você não tem mais fluido vital para gastar, para curar a doença, sabe?
uma doença, uma gripe, te gasta bastante energia para curar uma gripe, né? Mas para ficar gripado, nós também gastamos energia, sabe? Para adoecermos, gastamos energia. Energia desviada. Mas nós também já aprendemos que temos muitas energias já doentes no perispírito. Então, elas vêm para o corpo para serem curadas, para que nós transformemos essa energia em luz, né? Então, vem para o corpo aquela doença que estava lá esperando a hora. Então, a morte natural, ela resulta da extinção das forças, ou porque você chega uma hora, gente, que não adianta, você vai morrer. Sabe? Vai morrer. Mesmo que você não esteja doente, vai morrer. Né? Não estou falando nenhuma novidade. Por velhice, né? Velho, vai acabando, morreu. Então, quando isso acontece, o desprendimento, olha aqui, ó. Desprendimento. O que é o desprendimento, né? Vai desprendendo, não se rompe assim. Igual nos animais, igual estávamos falando, né? Nos animais, o desprendimento, ele é muito rápido. Eles não têm a vida moral, né? Então, o desprendimento opera-se gradualmente. Vai desatando, sabe? Dizem que o processo da morte do corpo, os desligamentos, eles começam a acontecer pelos pés. Sabia? Tem uma amiga, já falei isso, eu acho, para você. Ele é famoso hoje no Brasil, Jorge Larra. Ele disse que quando ia visitar alguém no hospital, algum amigo doente, ele chegava e meio assim, sem deixar perceber, ele pegava no pé do amigo, né? Se o pé estivesse muito gelado, ele falava, acho que já estão desatando os laços, né? Ali dos pés, porque é das áreas não vitais para as vitais, que os espíritos vão desamarrando, mas pelos pés. O último laço é aqui o do coronário. É o último que é rompido, né? Que é desligado, porque ele é o mais forte. É o que liga a consciência, a nossa consciência. Então, ele pega no pé. Eu falei, se você for por isso, meu pé é sempre gelado, você vai achar que estou morrendo todo dia, né? Mas, enfim. Então, o desprendimento na doença ou na velhice, ele vai, quando ocorre a morte, ele é gradual. Para o homem, cuja alma se desmaterializou, né, que tem uma vida moral rígida, né, e cujos pensamentos se destacam das coisas terrenas, o desprendimento quase se completa antes da morte real. Olha, vocês sabiam que tem desencarnação antes da morte do corpo? Porque a gente fala que daquilo que é o comum, né? Que a desencarnação demora, o corpo morre, a desencarnação não acontece. Mas, gente, existe desencarnação e o corpo ainda está vivo. Oi, Magna, fala. Ô, Márcia, uma dúvida. Como não há desencarnação, por exemplo, a minha mãe, vou dar o exemplo da minha mãe. Ela faleceu em casa, comigo, com a Vitória, no quarto dela. Então, se ela não houve a desencarnação, ela fica rondando aquele ambiente? O espírito fica rondando aquele ambiente? Então, pode ser. Porque, assim, onde que o espírito vai ficar, né? Porque como ele não está desprendido da matéria, e aqui a matéria, olha só, se ele não se desmaterializou,
desmaterializou do quê? Das coisas terrenas. Quais são as coisas terrenas? A casa dela, a filha dela, o quarto dela, as coisas dela, a roupa. Por isso que é muito importante doar as roupas da pessoa que morreu, né, que faleceu, porque a roupa, ela guarda muita energia magnética, com a qual o perispírito da pessoa falecida, do falecido, do morto, ele guarda, vamos dizer, uma afinidade. Então, ela fica conectada, há uma conexão magnética, sabe? Eu, por exemplo, tenho medo de ficar conectada com meus livros, minha biblioteca aqui. Não é os livros que eu escrevi, não. É os outros livros que eu escrevi, não, eu nem lembro deles, mas os livros que eu tenho, que eu adoro, que eu estou sempre lá olhando. Então, cada um, né, tem ali as suas amarras, nós somos amarrados. Cada apego nosso é um nozinho, né? Então, tem um livro interessante que é Irmão Jacob, sabe? Ele chama-se Voltei, o espírito é Irmão Jacob. E ali mostra o processo da morte dele, do corpo, e o desprendimento, como foi complicado o desprendimento dele, foi difícil. E também, no livro do André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, talvez, se vocês não têm, no Centro Espírita pode ter para empréstimo, né? Se não tem, deveria ter, né? As obras para empréstimo. Mas Obreiros da Vida Eterna, em Obreiros da Vida Eterna, porque André Luiz, ele nos traz casos, né, do mundo espiritual. Então, existem muitos casos de morte do corpo e de desencarnações. Por exemplo, tem a desencarnação lá do Dimas, né, uma eutanásia que é feita, né, e quanto aquilo fez mal, né, para ele. Então, pode ser, Magna, que a tua mãe, nós não sabemos, mas nós estudamos no último sábado que, normalmente, na hora da morte do corpo, não há consciência. Gente, se nós não lembramos nem onde colocamos o óculos, imagina a pessoa doente, toda hora está entrando ali em perturbação, não é? Ela não vai ter noção do que está acontecendo. Ela não vai ter noção, sabe? Não vai haver essa conexão ali com o cérebro, a ponto dela fazer uma memória lúcida. Ela vai ver depois, provavelmente, como se fosse um filme, né? Porque isso está gravado. Fala, Magno. E a gente pode fazer alguma coisa além da prece para ajudar esse espírito, por exemplo, conversar com ela. Já me desaconselharam a fazer isso. Conversar com a minha mãe, né, para que ela né, tenha sossego, que ela encontre o caminho da paz, do perdão, que ela se perdoe para perdoar a gente. E, além da prece, conversar seria uma outra alternativa ou nunca fazer isso? Olha, bom, eu não sei qual o caso assim da sua mãe, como que foi a morte dela, né? Se você acha que ela pode ter, tem alguma informação de que ela tenha ficado em estado de perturbação por muito tempo, né? Não sei se você tem essa informação mediúnica? Minha mãe teve Alzheimer durante 7 anos, sabe? Ela faleceu, como disse o médico para mim, ela ficou caquética, aí o médico socorrista que esteve aqui no dia, ele me abraçou, assim, me aconchegou e falou comigo, olha, ela morreu de velhice, ela não tem nada. É porque eu achei que ela tivesse engasgado com um alimento que eu dei a ela. Um alimento
pastoso. Foi um mingau de milho verde. Eu achei que ela tivesse engasgado. E foi muito traumático isso para mim por um tempo. Até sair aquele laudo, coisa horrorosa de perícia médica. Mas, assim, ela deu um suspiro, virou a cabeça para trás e desencarnou. E teve Mas eu ainda sinto, eu não sei se é coisa minha, que ela ainda fica meio aqui em casa, assim, sabe o espírito dela? Mamãe era muito materialista, muito, Entendi. extremamente materialista. Olha, ela teve Alzheimer, certo? Uhum. Portanto, já praticamente não havia conexão da consciência com o corpo, né? O Alzheimer faz isso, ele desconecta. E aí, o ser imortal, como nós vimos, ele fica fazendo o quê? No Alzheimer, ou existe demência vascular também, a pessoa tem derrames cerebrais, entre demência por causa da minha mãe. É como se fosse um Alzheimer, só que é por outras causas, né? E o espírito, o ser imortal, ele tem que nós somos a própria consciência. As pessoas dizem que Deus nos deu consciência. Não, não é isso. Deus nos deu um sopro de vida. Nós somos consciência, certo? Então, Deus nos deu inteligência. Deus deu para a consciência inteligência, vontade e atividade, né? Para que possamos cumprir as nossas tarefas e evoluirmos. Mas, o que acontece? Às vezes nós temos uma vida muito presa às coisas terrenas e da matéria, fazendo coisas da terra, cumprindo talvez uma tarefa, que é a tarefa externa, nós já vimos isso, e nos esquecemos de fazer, de cumprir a nossa tarefa interna, que é de trabalhar, ontem nós falamos sobre isso, né? A nossa inteligência espiritual e a nossa inteligência emocional, certo? Então, quanto tempo nós vamos precisar fazendo isso? Então, o tempo que a pessoa fica, às vezes, com Alzheimer, ela já está fazendo esse trabalho, sabe? Ela está mergulhada dentro dela, sem nenhuma consciência do mundo exterior, acabou o mundo exterior para ela, porque ela ficou muito presa no mundo exterior, agora é hora dela trabalhar questões internas. Ela permanece na família, por quê? Porque é onde ela é cuidada, tem as pessoas ali próximas. Ocorrendo a morte do corpo, ela pode continuar nesse processo de trabalhar suas questões internas e não ocorrer o desprendimento total das questões materiais, então ela permanece em estado de perturbação, mesmo após a morte do corpo, e aí a desencarnação não acontece. Entenderam? O desprendimento não acontece. Aí ela fica no ambiente familiar, ou não, sabe? Agora, as orações, elas são extremamente importantes, né? Muito importantes mesmo. Mas o fato de estar no ambiente familiar é bom para a pessoa. Olha, eu vou falar do meu pai. Meu pai, ele faleceu de uma doença, já tinha 90 e tantos anos, né? Extremamente amado por todos nós. E ele teve o processo dele todo, né? Morreu. E depois de um tempo, foi permitido a ele ficar aqui em casa. Estava aqui em casa. A minha mãe ainda estava encarnada, né? Estava viva, vamos dizer assim.
E ela conversava com meu pai, sabe? Botava a mão assim, porque mamãe já com demência, né? Meu pai sentava do lado dela, lá no quarto dela, e ela punha a mão assim na poltrona e ele punha a mão em cima da mão dela. E então, quantas vezes nós entrávamos, ela estava com a mão assim, como se ele tivesse com a mão em cima da mão dela. E aí eu falava para ela, e aí, tá conversando com o papai, estão namorando? Ela ria, que era o que eu falava, né? Então, meu pai ficou aqui. Por que ele teria que ir para outros locais, se ele podia ficar aqui? Em alguma dimensão, talvez, dessa casa, ouvir muito aqui, não teria problema. Então, isso pode tranquilamente acontecer com a sua mãe. Ela pode nem ter consciência ainda que o corpo dela morreu. Sabe? Por quê? Porque o ser imortal, por incrível que pareça, ele está num nível profundo do inconsciente, está no inconsciente mais profundo lá, sabe? Não consegue emergir do inconsciente. Não sei se eu consegui explicar. Então... Muito bem, entendi muito bem, muito obrigada. Então, tá bom. Mas, então, tem almas que desencarnam, aí desencarnam mesmo, antes do corpo morrer. Tem um livro de Alexandre Aksakov, O Fenômeno da Morte. E aí ele fala de vários casos, também é outro livro importante para ser lido. E ele fala de vários tipos de morte, e uma morte por afogamento de uma pessoa. E essa pessoa, ela desencarnou antes de morrer o corpo. Pouco antes dela cair na água, os espíritos tiraram. Entenderam? Por questões de merecimento. Então, ele diz aqui, ó. O desprendimento quase se completa antes da morte real, da morte do corpo. Isto é, ao passo que o corpo ainda tem vida orgânica, ao passo que o corpo ainda tem vida orgânica, já o espírito penetra a vida espiritual, apenas ligado por ela tão frágil que se rompe com a última pancada do coração. Rompe com a maior facilidade. E ele sai consciente, livre. Nesta contingência, o espírito pode ter já recuperado a sua lucidez, de molde a tornar-se testemunha consciente da extinção da vida do corpo. Ainda tem vida no corpo, porque a vida do corpo ela é anímica, ela é vegetativa. Nós temos no corpo que nos serve de casulo, nós temos que lembrar que nós temos... Gente, deixa eu só permitir que o meu cachorro... Só um minutinho. Entre, porque começou a chover e ele está com medo. Espera aí. Minha cachorrinha estava com medo da chuva. Tá, aí ela está pertinho. Bom, então, o que acontece, né? O corpo, em nosso corpo, nós temos todos os minerais que existem na Terra. Porque nós já passamos pelo reino mineral, não foi? Então, não é que às vezes nós vamos no médico e ele quer saber como que está o mineral X, o mineral...
como é que está o sódio, como está o cálcio, não é? Mede, fica medindo cálcio, sódio, magnésio, alumínio, se tem muito alumínio no corpo, isso é péssimo, mas tem que ter um tanto. Tem até ouro no nosso corpo, sabe? Então, nós temos o reino mineral dentro de nós temos o reino vegetal inteirinho, nós temos um sistema que se chama vegetativo. Nós temos uma árvore dentro de nós. Vamos imaginar uma árvore. Tem pessoas que ficam em vida vegetativa, em estado de coma, por exemplo. Como seria o estado de coma? Pensando. Porque o espírito, a consciência não está ali, no corpo. O corpo está ali numa vida vegetativa, mas a consciência está fora, muitas vezes vendo tudo o que está acontecendo sem poder se comunicar, porque alguma coisa está bloqueando ali. Então, o corpo está inconsciente, mas está funcionando um sistema nele que se chama vegetativo. Se do estado de coma ocorrer a morte, o rompimento daquele laço fluídico que liga o corpo ao perispírito, ocorreu o rompimento, pode acontecer do corpo ainda continuar respondendo por algum tempo a energias vitais, anímicas, como quando você às vezes desliga um carro e ele ainda continua, ele não desliga imediatamente, ele ainda continua funcionando um tempo, mas ele já não tem mais aquela força propulsora, né? Então, muitas vezes o espírito testemunha a extinção da vida do corpo fora do corpo, considerando-se feliz por tê-lo deixado. Feliz por tê-lo deixado. Porque muitas pessoas, inclusive, que viveram estado de coma e que voltaram, né? Então, eles chamam aqueles fenômenos de quase morte. Elas dizem que estava tão bom do lado de lá, elas não queriam voltar, muitas não queriam. Eu tenho uma senhora, que eu conheci muito ela, até hoje ela está encarnada, está viva aí. E ela ficou num estado de coma por 2 meses. E depois ela retornou. Então, ela nos contava como que foi. E ela disse que, então, tinha um espírito, né? Ela ficava num hospital lá, não era aquele que o corpo estava. E vinha esse espírito, que era um médico, quase não falava, chegava muito sério. E ela falava assim, por que o senhor está fazendo isso? Me deixa ficar aqui, eu não quero retornar. Aí ele falava para ela assim, tem missão ainda, vai voltar sim. Ela disse que lembrava nitidamente, tem missão ainda, né? Não deixaram ela partir, mas ela queria, porque ela disse que é muito, assim, um estado de leveza muito grande. Então, para essa pessoa aqui, cujo fluido vital simplesmente se exauriu, né? E ele não tem apego à matéria, a perturbação é quase nula. Quase não tem perturbação. Ou antes, não passa de ligeiro sono calmo, do qual desperta com indizível impressão de esperança e ventura. Então, às vezes, na hora de passar mesmo, de romper, ela dorme, perde a consciência, sabe? Fica inconsciente do processo. Mas logo desperta e desperta bem. Já no homem materializado e sensual, que mais viveu do corpo que do espírito,
e para o qual a vida espiritual nada significa, nem sequer lhe toca o pensamento. Então, só que não cogita da vida espiritual, não cogita de desenvolver sua inteligência espiritual, sua inteligência emocional. Ela fica só na inteligência intelectual, e principalmente aqueles que são muito inteligentes. Esse é o pior caso. O pior caso é daqueles gênios intelectuais, né? E que são arrogantes e orgulhosos e que rejeitam, então, a vida espiritual, não consideram, né? Eles, inclusive, essas pessoas, elas têm uma impressão sobre si mesmas de que são imortais. Nós vemos aqui no nosso Brasil algumas pessoas que têm feito tanto mal a outras e elas não se dão conta de que o tempo está passando. Cada dia que passa é um dia menos. E que ela morrerá como qualquer um. Mas eles não consideram isso. Não fazem esse raciocínio. É a filosofia materialista que nós falamos ontem, sabe? Do morreu, acabou. Então, como ele acha que morreu, acabou, quando ele morre, ele vai continuar vivendo a vida puramente material, né? Então, tudo na vida dele contribui para estreitar os laços materiais. E quando a morte se aproxima, o desprendimento, conquanto se opere gradualmente também, demanda contínuos esforços. As convulsões da agonia são indícios da luta do espírito, que às vezes procura romper os elos resistentes. Às vezes ele tenta romper e não consegue. E outras, ele se agarra ao corpo, do qual uma força irresistível o arrebata com violência, molécula por molécula. Entenderam? Então, é isso. Vamos ler o 10. Quanto menos vê o espírito, além da vida corporal, quanto menos ele enxerga. Nesse momento, nós estamos nos instruindo a respeito da vida espiritual. Isso vai nos ajudar muito, por mais que seja um conhecimento intelectual, nós já vamos ficar espertos. Sabe? Quanto menos vê o espírito, além da vida corporal, tanto mais se lhe apega. Lógico, ele não enxerga nada além das coisas que estão ali. O carro dele, a casa dele, a roupa dele, o cargo dele, a empresa dele. E assim sente que ela lhe foge, quer reter. Então, quando a vida está acabando, ele quer segurar. Então, ele fica tentando segurar esse corpo. Em vez de se abandonar ao movimento que o empolga, então, porque a morte do corpo, ela vai fazendo essa atividade, esse movimento de desligamento. Ele inverte, ele fica tentando se grudar naquele corpo. Tem caso de um espírito que o corpo desapareceu, porque não tinha mais corpo, apodreceu, não sei o quê. Ele foi e ele entrou dentro de uma estátua dele. Foi numa estátua. Em vez de se abandonar ao movimento que o empolga, resiste, né? Ele resiste com todas as forças e pode mesmo prolongar a luta por dias, semanas e meses inteiros. Meses. Certo. Nesse momento, o espírito não possui toda a lucidez. Claro que não, né? Visto como a perturbação de muito se antecipou à morte. Mas nem por isso sofre menos. E o vácuo em que se acha e a incerteza do que lhe sucederá
agravam-lhe as angústias. Dá-se por fim a morte, e nem por isso está tudo terminado. A perturbação continua, ele sente que vive, mas não define-se material, se espiritualmente. Luta e luta ainda até que as últimas ligações do perispírito se tenham de todo rompido. A morte, pois ter uma moléstia efetiva, porém não lhe assustou as consequências. E enquanto existirem pontos de contato do perispírito com o corpo, o espírito ressente-se e sofre com as suas impressões. Tá bom? Então, nós vamos parar aqui. Tá certo? E aí, no próximo sábado, continuaremos de onde